Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, amores, como estão? Eu sou Renata Martorelli, começamos aqui mais uma entrevista da Virada da Diversidade. Essa campanha lindíssima que começamos em março, lançamos em março de 2021 e agora seguimos na sequência inspirando pessoas, com pessoas incríveis que estão aqui nesta tarde, e aí é tarde, amanhã, à noite, quando vocês forem assistir, Natureza França e Pólen Acácio. Então, seguimos aqui, né, na continuidade da campanha, uma campanha muito importante para Pontos Diversos, onde a gente lança aí 2 soluções para o mundo, a gente, a partir da necessidade, da importância da gente falar um pouquinho mais sobre os conteúdos, sobre o letramento, sobre a gente conhecer um pouquinho mais sobre os marcadores sociais identitários, a gente oferece uma proposta incrível que é o Clube da Diversidade. Então, para pessoas, para organizações, para todo mundo que queira aí fazer parte de um espaço de diálogo e discussão a respeito de diversidade e inclusão. E outra proposta é a Jornada da Diversidade, que é uma proposta muito interessante também para ambientes corporativos, para ambientes profissionais, onde a gente deseja tornar esses espaços mais diversos e inclusivos. Então, a gente oferece desde um diagnóstico inicial, uma avaliação do nível de consciência, um diagnóstico referente a esses marcadores, até o quanto a sua empresa, o seu ambiente profissional, esses espaços são verdadeiramente inclusivos e fazem parte da cultura da sua empresa, onde a diversidade e a inclusão faz parte, de fato, da vida de todos nós. Então, temos também, trabalhamos, atuamos, né, com arte, com cultura, com essa perspectiva do território, das identidades, e Natureza, que está aqui, é uma das fundadoras da Pontos, e com muita honra, eu vou apresentar agora essa irmã de coração e de alma, um dos presentes que a Bahia me deu aqui, e Pólen, esse garoto que vai ser sempre um garoto lindo, filho de natureza, que já tem aí, né, é um homem contando a sua história. Então, eu vou ler aqui o currículo formal, para que vocês lembrem, né, quem são, para que a gente deixe marcado, né, de quem é essa história. Então, Natureza França é a mãe de Pólen, e de um tanto de filhos que não pariu. Natural de Cachoeira, sambadeira e dançarina orgânica das festas populares da Bahia. Cresceu na Beira da Maré, subúrbio ferroviário de Salvador. Mãe Natureza, como também é conhecida, é bacharela em artes pela UFBA e mestranda do PPG Dança da UFBA, com pesquisa em acorda de samba, de roda. Corpo, memória e poder da comunidade de Tubarão. Multiartista e poetisa, dançarina, intérprete e performance, arte educadora e educadora popular. Produtora e gestora cultural, coordena o QUIAL, Centro Cultural Quilombo Aldeia Tubarão, a produtora Tubarão Cultural Cultura Sustentável e a plataforma multimídia Favela Revela. Nós temos aqui também Pólen Acácio, que tem 18 anos, reside no subúrbio ferroviário de Salvador, o bairro de Paripe, na comunidade de Tubarão. Estudante de BI de Artes da UFBA, começou no audiovisual, filmando e fotografando atividades socioculturais em sua comunidade, como gincanas, festas tradicionais e eventos do grupo Acorda de Samba de Roda. Entre intercâmbios culturais, encontros de samba de roda, cortejos de caretas no carnaval e outras atividades. Pólen fez parte do grupo por 4 anos. Desde então é fotógrafo e videomaker independente. Produziu o clipe Afrontosa, de Flávia Souza. Fez direção de fotografia do espetáculo remoto Percussão Criativa, além de produzir conteúdo audiovisual para a plataforma multimídia Favela Revela, da qual é membro desde 2020. Seu trabalho apresenta a arte na perspectiva do jovem da periferia, atento aos diversos problemas que essas regiões enfrentam, ressaltando sua beleza e singularidade. Então, agora faço aqui a grande pergunta da nossa virada da diversidade. Natureza França e Pólen Acácio, o que vocês fazem para mudar o mundo e de onde? Então, o que eu faço para mudar o mundo?
com a apresentação, as pessoas devem ter percebido aí essa relação com a cultura, com a tradição, com a história, com o território. E alguns projetos, né? Quando vai falando, Quial, cultura popular, produtora cultural. Então, assim, todos os projetos que eu faço, que eu trabalho, que eu tenho, que eu atuo de alguma maneira, eles são projetos que eles compartilham experiências de conhecimento, experiências de identidade, experiências de território. E o que eu faço para mudar o mundo é viver e buscar experiências em que eu possa me conhecer. O que eu faço para mudar o mundo é tentar conhecer a minha história para, de alguma maneira, transformá-la, entendendo que a minha história, ela não é uma história única, né? Ela é uma história que faz parte de muitas histórias. A gente se apresentou aqui, somos pessoas pardas, né? Para o IBGE, são os pretos e pardos negros, e aí a gente tem todas as estatísticas que acompanham essas, né? Essas características. E eu trago na minha pele que o IBGE não dá conta, eu trago a ascendência indígena também, eu trago os tupinambá correndo no meu sangue. E como é que eu vou buscar fazer um projeto, fazer uma ação, trabalhar, mudar o mundo, se eu não sei nem de onde eu venho, nem quem eu sou? Então, o que eu busco para mudar o mundo, inicialmente, é olhar para trás, é sancofiar, né? Olhar para trás, para buscar as minhas histórias, as minhas identidades, que não foram escritas nos livros, que não foram contadas nos noticiários que valorizam, que documentam as belezas. Então, eu vou buscar tudo isso para que, sustentada de tudo isso, eu possa compartilhar com os meus e com as minhas que estão, né, estão tão perdidos quanto eu nessa história não contada e que precisam se situar e se localizar. E uma vez que eu me situo, que eu me localizo, aí eu consigo olhar para frente de forma sustentável, em que eu não perca o meu passado, que eu me sustente nele, que eu me firme no presente e que nesse presente eu possa construir um futuro que mude essa história, um futuro onde eu esteja na escrita da história, não que somente escrevam sobre mim e aí não contem, né, das minhas peculiaridades. Então, o que eu faço para mudar o mundo, inicialmente, Rê, é olhar para trás, é buscar minha história, minha origem, minha ancestralidade, minhas identidades, para que a partir daí eu possa fazer tudo o que eu faço. E Pólen, o que é que ele faz? O que é que ele faz para mudar o mundo? Então, o que eu faço para mudar o mundo, como Renata falou, eu também já participei do grupo Acorda Samba de Roda e do Favela Revela. E eu acho que para mudar o mundo, esses dois grupos têm algo em comum, que é o trabalho de base, sabe? Eu acho que para a gente mudar o mundo, a gente tem que começar da base, começar de baixo. Então, quando eu digo começar de baixo, eu falo começar do lugar de onde você está. Tanto com o Favela Revela, que é uma plataforma multimídia, tanto com o Grupo Acorda Samba de Roda, eu acredito que mudar o mundo, o que eu faço para mudar o mundo, é trabalhar representando minha comunidade, é trabalhar com projetos na minha comunidade aqui em Tubarão, trabalhar com projetos que valorizem essa comunidade, trabalhar com projetos também que valorizam o subúrbio e essa região que eu pertenço. Então, esses projetos que eu participo e que eu também participei no passado, pode ser pouca coisa, mas eu acredito que se continuarmos organizando nesses projetos de base, podemos manter uma base firme, né, para conseguirmos mudanças maiores. Então, eu acredito que para mudar o mundo, o que eu faço para mudar o mundo é esse trabalho, vamos dizer assim, de formiga, né, que eu faço nesses projetos de base, focados na autoestima das pessoas do lugar onde eu moro, que é o subúrbio ferroviário de Salvador. Então, eu acho que é isso que eu faço para mudar o mundo. Muito bom, Polly, natureza realmente é inspirador, né? Ouvir vocês e perceber, né, o quanto isso é de verdade, o quanto isso faz parte de uma história, de uma trajetória que não começou com vocês e que não vai terminar com vocês, né? Mas que a presença de vocês é fundamental para que a gente transforme essa direção, que por muitas vezes vai para um caminho que é exatamente a parte do mundo que a gente nega, né? E que a gente investe esforços, energia, investe vida para que ela seja transformada em tudo aquilo que a gente acredita. E esse projeto lindíssimo, né, o Favela Revela, eu queria que vocês contassem um pouquinho mais como foi o desenvolvimento, o nascer desse projeto, a importância, a repercussão que ele já traz, os lugares que vocês já foram através deles. Contem para a gente, por favor.
Agora começa você, Pólen. Tá bom, então. Então, gente, o Favela Revela, primeiro eu vou explicar o que o Favela Revela, né? Porque é uma explicação sobre o projeto que acho que ainda não foi dito. O Favela Revela é uma plataforma multimídia de revelar potências e iniciativas potentes de comunidades historicamente marginalizadas. Então, o Favela Revela nasce da necessidade de trazer, por exemplo, trazer à tona, trazer coisas, trazer notícias sobre as comunidades que muitas vezes só são vistas com olhares negativos. Quando a pessoa liga o jornal, por exemplo, e vê sobre comunidades do subúrbio ferroviário de Salvador, que é onde a gente mora, ela muitas vezes vai ver notícias relacionadas principalmente sobre questões de violência, tráfico de drogas e coisas desse tipo. Então a gente cansou das grandes mídias, né, trazendo só essa visão negativa desses locais marginalizados, né? Então o objetivo, né, natureza, que ela vai explicar melhor sobre a criação em si do projeto, que veio de uma ideia que partiu dela, mas acho que nosso fundamento principal é trazer à tona essas histórias desses lugares que não são contadas. E quando são contadas, muitas vezes elas são deturpadas e elas são vistas como uma forma sensacionalista, sendo que, na verdade, nós possuímos, sim, muita potência, muitas pessoas com imensas, como é que eu posso dizer, várias pessoas potentes e poderosas, né, que podem mudar o mundo. Então a gente traz isso com Favela Revela, a gente quer revelar e trazer à tona essas pessoas, né, com essa plataforma. Fala um pouco, mãe. Então, e aí, antes de falar como nasceu, só para dar continuidade antes ao que ele está dizendo, nós trabalhamos com quadros, né, em que publicamos, postamos, produzimos conteúdos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, blog SoundCloud, principalmente o Instagram, nossa plataforma de maior utilização é o Instagram, e esses quadros, eles vêm trazer, né, o do lado de cá, que é um quadro em que o artista ou a artista, ou a personalidade da periferia, ou da zona rural, ou da aldeia, ou do quilombo, ela vai falar do lado de cá, do lado dela. Do lado de cá, o que é que eu tenho, o que é que eu faço, o que é que eu sou. E aí a fala dela, ela traz a apresentação para a gente, e a gente ajusta o texto e traz como uma capa de revista, né, que é editada por Pollen, e a gente tem Monalisa Daphne, quem trabalha com os textos, e eu trabalho junto com ela, nesse sentido da produção dos textos, e Pollen faz a arte, que é como uma capa de revista. A gente tem também o Favela Pensa, que ele vai trazer fragmentos de pensamentos, de músicas, de livros, de textos de filme. Então, vai trazer pensamentos que ou de alguém que falou aqui da vizinha, ou da senhora, ou do irmão. Então, vai trazer pensamentos que dialoguem ou que partam desse contexto da periferia. E aí tem outros quadros, né? Também a galera pode chegar no @favela.revela no Instagram, né? E dar uma olhada. E ele nasceu, Favela Revela, assim, é interessante que dialoga muito com a história da Pontos, né? Em 2016, por aí, 2017, eu tive a ideia, porque assim, a gente que é gaiata, né? A gente vai tendo várias ideias, escreve vários projetos. A gente tem 1000 ideias, coloca 500 no papel, consegue finalizar 250 no papel, consegue colocar em prática, aí vai assim, diminuindo, mas a gente coloca, escreve. Então, um dos projetos que eu escrevi em 2016, 2017 foi o Favela Revela, que tinha essa proposta que Paulinho acabou de falar. E, ao mesmo tempo dessa proposta de divulgar, de publicizar esses conteúdos, seria dar um retorno para esses artistas e essas artistas, tanto de promoção do seu trabalho, mas também da possibilidade de capacitação, de formação, de promover, né, como a gente promoveu a mostra de poesia, que premiou 3 jovens no ano passado, no ano de lançamento. Então, a gente dá esse feedback movimentar. Hoje, o Favela Revela tem 7 jovens, a gente está abrindo em breve agora vagas para novas integrantes, e são 7 jovens que estão participando semanalmente de uma formação. Então, a gente está aprendendo, dialogando sobre conteúdos teóricos, produzindo esses conteúdos, né, trazendo as nossas habilidades, potencializando elas e produzindo esse material bonito que a gente faz. Além disso, a gente oferece serviços, porque eu já trago na minha carreira, como Rê, né, trouxe aí no currículo a produção cultural, a gestão cultural, a artista. Pollen já traz a experiência com audiovisual, Monalisa da área de letras, a gente tem aí Geise, produtora cultural da Pontos Diversos, capacitada aí na formação de 2 anos, temos Thalita, então Emily, então temos habilidades diversas dentro
dessa iniciativa que a gente tem potencializado e oferecido esses serviços para que haja sustentabilidade também no Favela Revela. E aí, essa ideia veio de lá de 2016, mas ela só foi parida em 2020. Como foi? Eu já tinha os domínios lá do YouTube, não tinha todos não, mas tinha alguns. E eu precisava fazer uma aula à distância. Na ocasião, eu estava dando aula para os jovens, né, da Pontos, e aí eu precisava preparar uma aula à distância, uma aula virtual. E aí pedi a Pollen que gravasse para mim. E aí a gente já aproveitou e gravou pelo Favela Revela. Então foi a experiência das cores, não? As cores, não, foi com relação à palavra tem história, foi isso, foi o Favela Pensa. Inauguramos com o quadro Favela Pensa e trouxemos a palavra tem história. Antes tínhamos feito um vídeo das cores, então... Acho que tivemos aqui uma interrupção, né, da internet e coisas da modernidade. Vamos lá. Vamos dar uma... Voltou. Voltei. Pronto. Siga lá, Natu. Então é isso, foi tudo muito junto, 2020, nesse contexto de pandemia, da gente precisar produzir as coisas de dentro de casa, é que a gente lança esse Favela Pensa, que é a palavra tem história, que a gente vai falar aí da origem da palavra mulata, da utilização desse termo, né, da utilização do termo índio. Então, vamos trazer várias coisas que dizem respeito a nós que estamos na periferia, que somos descendentes, né, dos africanos e africanas que vieram do continente africano, que somos descendentes dos povos tupinambá exterminados nesse território nosso, e que a gente vai localizando tudo isso para, de alguma maneira, né, dar retorno à sociedade sobre nossas histórias. Mais ou menos isso. Excelente. Eu acompanho, né, o trabalho de vocês nas redes sociais e vi que vocês já viajaram através. Conta pra gente um pouquinho desse intercâmbio cultural também que o Favela Revela proporciona. Então, no começo agora de 2021, a gente viajou, né, através do intercâmbio cultural, o primeiro intercâmbio cultural Favela Revela, para o Rio de Janeiro. O objetivo desse intercâmbio cultural era fazer contato com iniciativas, né, do Rio de Janeiro que dialogassem com o nosso projeto, que dialogam com nossos interesses, e a gente discutir com essas iniciativas métodos de sobrevivência durante a pandemia. Porque o que a gente pessoas da periferia, pessoas de comunidades historicamente marginalizadas, vive bastante, é essa luta pela sobrevivência, né? O coronavírus trouxe isso de volta, sabe? Que a gente tem que se adaptar, tem que sobreviver a esses novos tempos. Então, durante o nosso intercâmbio cultural, nós fomos para o Rio de Janeiro, né? E lá conhecemos algumas iniciativas que dialogavam muito sobre as questões que nós tratamos. Nós tivemos contato com guiadas urbanas, que, por exemplo, é uma empresa de turismo do Rio de Janeiro, que faz turismo focado em comunidades, por exemplo, periferias, favelas, subúrbios. Nós tivemos contato com a Oca dos Curumins, que é um projeto cultural no Complexo do Alemão, gerido por Tia Beth, que faz educação de jovens e adultos, há 43 anos já no Complexo do Alemão. Então, tivemos contato com várias iniciativas, e esse intercâmbio cultural, a gente meio que criou uma forma de uma vaquinha, né? A gente fez meio que uma vaquinha, porque a gente também não tinha fundos para fazer isso, não conseguimos um apoio para realizar esse intercâmbio. Então, usamos nossos próprios recursos para comprar as passagens e fizemos meio que uma vaquinha, um financiamento para que as pessoas pudessem auxiliar com nossos gastos durante esse processo de produção de conhecimento, né, que fizemos no Rio, com todos os aparatos as recomendações do Ministério da Saúde, né, de distanciamento social. Mais ou menos isso. Falo mais um pouco, mas o que eu esqueci mais ou menos. E aí, como eu tinha dito que o Favela Revela, ele é um espaço de formação também desses jovens que estão dentro, né, do coletivo ali participando das produções. O que acontece? Durante o intercâmbio do Favela Revela, nós produzimos o clipe Afrontosa, de Flávia Souza, que tem aí 1 mês e pouquinho de lançado, está com 30 mil visualizações no YouTube, isso é muito interessante. A gente produziu desse encontro aí, né, dois áudios visuais, 2 produtos audiovisuais, conteúdos que aí já foi feito por nós. No Afrontosa, nós participamos da produção
né? O Favela Revela enquanto produção, e Pollen fez a parte da imagem, da captação. E já os outros 2 materiais audiovisuais, nós produzimos, é uma produção do Favela Revela. Um deles é o do Guiadas Urbanas, que vai trazer aí o turismo cultural lá na Penha, né, na Igreja da Penha, trazendo todo esse contexto de periferia, de favela que está em volta. Começa com áudio, uma fala muito interessante do coordenador Wilson, trazendo a fala de um cara da periferia, que está ali guiando outras pessoas. E também produzimos documentário sobre Tia Beth, Amor e Educação, uma história de amor e educação no Complexo do Alemão. Além disso, durante a viagem, a gente fez atividades artísticas, né, com as crianças da Oca dos Curumins, uma intervenção com a vovó do Mãe, que é uma personagem que eu tenho, e fizemos o samba, que é algo que eu carrego comigo, né, lá com as Mulheres de Pedra. E aí tudo isso respeitando, né, a gente tinha comprado as passagens quando as contaminações estavam mais baixas, então depois aumentou e a gente não podia deixar de ir, naquele momento tinha ainda a possibilidade de ir, então cuidamos para que a gente ficasse muito protegidos e protegidas e que protegesse as pessoas com que estivéssemos. E assim foi. Muito bom. Você traz uma coisa que a Pontos, né, tem como princípio e que você fez parte de tudo isso também, que é a educação, né, que é essa perspectiva da transformação pela educação. E a arte ser um grande caminho, né, possibilitador de todo esse processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do quanto esses processos educativos, o quanto a perspectiva da formação, ela tem influência nesse nível de transformação da sociedade como um todo. Vou começar. Então, gente, sem educação não tem mais nada, porque a questão é que a educação, ela está no nível de que não se percebe, o resultado ele não se avalia a curto prazo, de prazo imediato. Ele se avalia com mais, né, potência, com mais força, com mais, uma dimensão melhor a médio e longo prazo. E aí a gente trabalha muito a questão da saúde, da segurança, super importante tudo isso, mas a educação ela é fundamental e ela é negligenciada demais, né? Então, assim, por que que existem, né, as organizações não governamentais, o terceiro setor, o que é que ele vem fazer? Ele vem atender as demandas que o Estado não consegue atender, né? Então, ele vem trazer essa educação complementar, suplementar, essa educação alternativa, essa educação oficial e não oficial, mas vem trazer esses movimentos que são necessários, porque a gente está vendo aí uma sociedade que está alienada. O nosso grande problema é a educação, né? A gente não recebe orientação para pensar sobre as coisas. A escola não nos ensina a pensar com profundidade sobre as coisas, mas sim a escutar e reproduzir, escutar e reproduzir. Então é muito necessário que uma pessoa, né, no meu caso que trouxe, que eu pretendo transformar o mundo buscando minhas raízes, minhas histórias, é necessário que eu compartilhe com outras pessoas, com as pessoas do meu território. Então, assim, quando eu trago a educação no sentido da escola, né, o equipamento ali da educação fundamental, do ensino médio, ele precisa estar ali, mas eu trago uma educação que ela é integral. É necessário que o dono do armazém faça parte desse processo de educação, é necessário que a escola faça parte, que a família faça parte, é necessário que o motorista do ônibus faça parte dessa educação. Então, nós precisamos de uma sociedade, de um povo brasileiro consciente de que a educação é algo que não deve estar dentro das instituições apenas, mas que somos todos responsáveis. E aí trazer para o nosso agora a lição dos nossos povos africanos, dos antepassados africanos e indígenas, locais, Tupinambá e todas as outras etnias, que a educação de uma criança não é responsabilidade da sua mãe apenas. E o amor por essa criança também não é de toda a comunidade. A gente precisa derrubar os muros, né, simbolicamente, das salas de aula, para que a gente entenda que a educação, ela é uma necessidade e ela deve ser orgânica. Eu trago isso na minha dissertação, né? Essa necessidade da pesquisa, do envolvimento dos processos orgânicos dentro do organismo em que a gente vive, enquanto corpo, né? E aí, quando essa educação ela é com arte, ela permite que eu acesse todo esse universo e que aí eu vá e crie com tudo isso, aí não tem limite. Então, assim, a gente vai alcançar, né, a infinitude, a plenitude de ser, que é
nossa indústria, né? Nossa indústria infindável de ideias de criatividade. Então, a arte, ela permite que a educação, ela seja, ela seja diversa. A arte permite que a educação atenda às questões da diversidade, porque quando alguém protagoniza, quando alguém cria, está criando a partir da sua experiência. O conteúdo que acessamos pode ser o mesmo, mas cada qual vai trazer sua criação. E é por isso que a gente trabalha, né? A gente trabalhava muito na Pontes, e com certeza as meninas continuam trabalhando, porque é uma linha de, é um pensamento circular, que a gente traz muito da questão de cada um e cada uma. Como é que você expressa? Como é que você cria? Que linguagem você prefere criar? Qual linguagem te desafia? O que, que a gente pode seguir por esse caminho? Vamos pelo teatro? Vamos pela dança? Vamos pela música? Não, vamos pelo desenho? E é isso que uma escuta atenta de uma educadora, de um educador, vai fazer toda a diferença. De perceber as habilidades e desafios desse aprendiz, dessa aprendiz, né, na expressão, na produção artística, e aí o conteúdo acho que é esse, né? Os conteúdos são esses que nos cercam. Vou passar para a Pollen, que senão já viu. Então, eu deixei a Teresa falar primeiro porque ela tem essa visão mais de educação pela visão da educadora, né? Agora eu vou falar um pouco da educação pela visão do aluno, que eu faço faculdade, estou na faculdade, né? Me formei há pouco tempo no colégio, e eu acho que a educação, hoje em dia, no modelo de escola que temos, no modelo de educação que temos, ela meio que afasta o aluno do aprendizado, sabe? É só você, por exemplo, chegar num grupo de jovens ou algo assim, que você vai ver que muitos não têm interesse, não gostam de ir para a escola, vão porque são obrigados, não têm interesse em aprender tal matéria, ou não tem isso ou aquilo, porque é criado um sistema de educação que não é feito para o aprendizado ser de uma maneira orgânica, assim como a minha mãe falou, né? De uma maneira que aprender deveria ser. Você deveria aprender com o seu cotidiano, com referências do seu dia a dia. Porque não faz sentido para mim, Pollen, chegar, por exemplo, na faculdade e eu ler texto de pessoas de lá da França, da Inglaterra. Não que não sejam importantes, claro. São pessoas super importantes que trazem visões incríveis. Porém, eu acredito que a educação, ela puxa mais o aluno para se interessar quando dialoga com o cotidiano dele. Então, quando uma escola, por exemplo, ela traz nos seus trabalhos que os alunos precisam, não sei, se reunir na casa de um menino, aí até isso já é uma forma de interagir com os jovens, porque as pessoas, essas pessoas vão estar conhecendo a casa de outra pessoa, de outra comunidade. Então, eu acredito que a educação ela precisa dialogar com o cotidiano, com o dia a dia, trazer referências que para aquela pessoa, para o educando, sejam viáveis. Porque uma educação que não traz informações que eu, primeiramente, entenda, né, o que eu me baseio nelas, eu não vou conseguir absorver. Não vou conseguir absorver coisas que eu não entendo ou coisas que eu nem sequer consigo acreditar, entendeu? Então, eu vejo que a educação, nesse sentido, quando ela não dialoga com as experiências do aluno, quando ela simplesmente traz apenas conteúdos de uma forma quadrada num ambiente fechado, eu acho que isso afasta a pessoa que está aprendendo. Porém, quando você traz conteúdos que atraem, conteúdos que dialogam com a vivência, pelo menos eu como aluno me sinto muito mais atraído por conteúdos de pessoas de lugares que eu conheço, de pessoas que têm uma trajetória parecida com a minha. Então, eu me sinto mais representado por essas histórias e logo eu aprendo mais e me interesso mais por essas histórias. Então, acho que a educação, ela é assim que ela alcança as pessoas, sabe? Quando ela dialoga com a realidade das pessoas, principalmente. Muito, muito bom, muito inspirador, né? A gente tem aí grandes referências, né, que dialogam com esse assunto, Paulo Freire, né? Eu peguei aqui uma postagem que eu vi hoje de um educador também, que é a Pontos admira muito, que faz parte, né? São dos educadores da Pontos Diversos, que é Salles, e ele postou hoje no WhatsApp dele a seguinte frase de Paulo Freire, né? Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Então, essa é uma frase muito,
né, marcante e resumidora aí, enquanto vocês estavam falando, veio essa frase na minha cabeça. E o quanto que a potência, né, e quanto a gente é muito bacana ver as gerações dialogando sobre uma perspectiva de construção, né? Na Pontos e a Natureza trabalhou muito bem sobre essa perspectiva, né? A gente fala que todo ato deve ser político, pedagógico e amoroso, né? Que as relações de comunidade, de família tragam essa perspectiva. E também é muito importante que a juventude tenha esse olhar, né? Que Pólen seja aí mais e continue sendo, de fato, né? Esse jovem inspirador para outros jovens, né? Que Natureza seja essa mãe, né? Que sempre tem esse olhar afetuoso, carinhoso e que traz essa lógica de essa perspectiva sempre de ampliar a consciência, né? Nós já trabalhamos juntas em lugares muito bacanas, né? A nossa experiência também na ilha de Taparica, que foi riquíssima, trabalhar com jovens, né? Então, a juventude é uma grande propulsora de algo que também Paulo Freire traz, que é a gente esperançar. Né? Então, essa lógica do esperançar. E aí eu queria devolver a pergunta para a Pólen, fazer uma outra pergunta para a Pólen, e saber como você esperança esse mundo que você deseja transformar e que você já está transformando, influenciando. Eu queria saber como é esse mundo aí que você vê pela frente. Olha, esse mundo que eu vejo pela frente, tá? É meio difícil a gente pensar nesse mundo, né? Idealizar esse mundo incrível à nossa frente, principalmente vivendo nas situações que estamos hoje em dia de pandemia, nesse contexto, tanto caos, né, que vivemos em momentos tão difíceis. É difícil idealizar esse mundo à frente, é difícil idealizar a imagem da gente saindo disso, sendo que a gente já está quase um ano nesse sistema de pandemia, e em vários outros problemas, né, que a gente acaba alcançando pela vida mesmo. Mas eu acredito que eu visualizo esse mundo com a educação mais aberta a novas coisas, com a educação aberta ao falar do aluno, sabe? O aluno também trazer o conhecimento. Eu vejo um mundo em que se dialoguem, não que o professor chegue numa sala e só jogue conhecimento, derrame conhecimento para os alunos. Eu esperanço uma sala que os alunos possam debater conhecimento com o professor, porque os alunos também trazem conhecimento das vivências dele. Os alunos também possuem conhecimento, eles não chegam vazios na sala de aula. Então eu vejo um mundo em que as relações sejam mais horizontais, que não esteja tanta verticalidade, que não seja uma pessoa ensinando para outra, que um não seja a mais que o outro devido a um cargo social, um salário melhor, ou algo do tipo. Eu visualizo esse mundo em que todo mundo se sinta no mesmo nível, sabe? Que todo mundo possa dialogar com outras pessoas, todo mundo possa estar de igual a igual para outras pessoas em forma de respeito e em posição social, porque no fim das contas não é que uma pessoa ela não pode ser vista como maior que a outra por causa de um cargo, por causa de um salário, sendo que elas apenas possuem perspectivas narrativas diferentes. Por exemplo, eu trago agora a coisa de meu avô, que meu avô ele não se formou no colégio. Ele teve que sair do colégio mais cedo, mas meu avô é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, de saber, de aprendizado, de coisas que ele viveu e me ensina. Então, eu acredito que é preciso entender essas narrativas diferentes, sabe? O mundo precisa ser menos vertical e mais horizontal, onde todas essas narrativas diferentes dialoguem entre si. Acho que é esse mundo que eu espero para o futuro, né? Vamos dizer assim. Perfeito, e que assim seja o nosso mundo. Então, digo agora, né, com muita esperança, também esperanço esse mundo, Pólen, também esperanço que a gente siga, apesar, né, que aproveito e me solidarizo, né, com a dor de todas as famílias que passam, né, que já perderam seus familiares e que passam por situações muito complexas, por questões que evidenciam, né, as desigualdades sociais. A gente não pode fechar os olhos para nada disso. E esse olhar crítico, né, essa consciência
crítica, né, com que Paulo Freire trouxe de referência agora há pouco, mas essa consciência de que temos uma corresponsabilidade em tudo que a gente faz e como a gente se posiciona, e que é importante que a gente se posicione, que a gente observe o mundo que a gente nega para propor soluções para o mundo que a gente acredita. Assim como o Pólen, né, ele esperança esse mundo, ele hoje direciona a sua vida para que esse mundo se torne realidade, né? Então a gente convida a todas as pessoas para que todas, todos e todes, né, a partir do seu lugar, a partir da sua base, né, como Pólen e Natureza trouxeram no início da fala, a partir da sua história, do seu contexto, da sua narrativa, possam olhar para si e olhar para o todo, né, que essa dimensão, né, de nós, em nós, no outro e no mundo, né, reverberem de uma maneira onde a gente sejamos todos né, onde sejamos todos pessoas que tenham oportunidades, onde de fato a diversidade seja valorizada e que a gente tenha oportunidade para todas as pessoas, né, o direito à dignidade, aos direitos humanos e a toda condição, a toda a vida e toda a arte que a gente possa vivenciar e proporcionar. A arte da vida. Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, o quanto vocês são inspiradores, o quanto vocês são fundamentais e importantes, né, para essa transformação, para essa virada, onde a diversidade que vocês trazem me representa em todo o meu amor, em tudo aquilo que eu acredito e honro. E aí eu gostaria de devolver a fala para vocês, para que vocês fizessem as considerações finais e nos agraciassem um pouquinho mais, se vocês puderem, né, de acordo, não foi combinado, como tudo que acontece, pudessem também transmitir um pouquinho da arte de vocês aqui. Agradecer, Renata, porque assim, as instituições, elas são pessoas, né? A gente sabe que as instituições existem, mas elas são pessoas antes de serem instituições, ou ao serem. E Renata é essa pessoa, pontos diversos, né? Essa energia de acolhimento, de amor, de diversidade, de compreensão, de escuta. E assim, eu quero agradecer, Rê, por sempre apoiar, por sempre acreditar. Na verdade, eu quero agradecer ao universo, né, pelo encontro com você nessa vida, por tantas trocas. Estou procurando aqui já o texto para poder, já a poesia, né, que você pediu aí, a arte. E agradecer por tudo isso e dizer que estamos aqui, né? A gente está aqui no Centro Cultural Quilombo Aldeia Tubarão, a gente está fazendo as nossas ações dentro do que a gente consegue, pode fazer, né? Mas a gente está aberto, a gente sempre teve, né? Como sempre, quando a gente conseguiu colocar pontos para andar, né? De fato, assim, agora vamos, o primeiro projeto chegou, vamos começar a trabalhar. Vou chegar, mas eu tô com as coisas em Tubarão e meu sonho é ter um ponto da Pontos em Tubarão. Eu quero fazer a Pontos aqui. Então, assim, esse sonho, esse desejo continua aqui, presente, né, para que a gente possa fazer mais coisas juntos, unir essas forças aí, institucionais, pessoais. Eu vou trazer um texto que eu fiz no ano passado, que dialoga um tanto com o que a gente está conversando, tá? Eu sinto falta de nossos corpos na história escrita. Ainda hoje, eu sinto. Eu sinto falta de nossas palavras ditas, firmadas no presente, de nossas lutas em existir através delas ao longo dos anos, que não se foram e os que estão por vir. Eu sinto falta da voz de uma velha, senhora mãe, uma mulher de cor que pisa na terra, fuma charuto e lava roupa na beira do rio. Sustenta a família, mercando ou cantando. Administra as contas, o alimento das crianças e ainda roda a saia. Eu sinto falta do sol raiando o dia, nem tão quente. Outono ou primavera chegando. Eu sinto um friozinho gostoso da tarde de sol. Sinto saudade daquela saia rodando na praça, o couro comendo e o corpo sambando no centro. As alegrias da gente não podem ser descritas por uma retórica acadêmica. Eu sinto falta. A vida aqui dentro não para de viver. Educação é movimento. Escutei um dia lá na universidade da cacica Nádia Cauã. E desde então eu me entendo nessa história dançante, de um modo que nem sei dizer. Eu sinto falta de não precisar dizer, sabe? Eu sinto.
Eu sinto falta dos fatos nunca noticiados, que a gente vive e sabe. A história que é e chega aqui, mesmo acontecendo em outro lugar. O vento me avoaça e sopra de longe uma saudade que eu sinto. Eu tenho saudade de ser tupinambá. Eu tenho saudade da África banto. Estou voando num buraco grande e vazio, entre o agora e o tempo inteiro de todo lugar. Eu, partícula vizinha de outra partícula, e outra, que movimentam este lugar. Eu tenho saudade da roda, onde todo mundo está. Roda, roda e todo mundo está. Onde estão Ginga e Conga, Janaína e Tarumim, se não em mim? Aonde está o agora? E quantos agora cabem aqui em quem eu sou? Cabaça, útero, estupro, vísceras, semba, umbigo, movimento, parentas, sambaquis, tubarão, mangue, mãe, folhas, caruru, ladeira da misericórdia, vó miúda, minha terra, Benim, capoeira, Angola, Popó, Maculelê, Bahia de Dona Dalva, Zelita, Aurinda, Nenete, Dona Ana, Matarandiba, Salbara, Santo Amaro, Santo Mé, trem, sertão, recôncavo, papel rosa, escola, roda, atabaque, tremor, candomblé, toré, medicina, mulher. Eu sinto falta de mim, e isso não é um problema. Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. Queria agradecer também o convite, né, o espaço de estar aqui. Eu sempre fico nervoso antes dessas conferências, porque eu sou muito tímido. Então, já peço perdão se falei algo indevido, alguma besteira, não sei. Mas queria agradecer muito pelo convite. Queria dizer que a gente está nas redes sociais, né? @favela.revela no Instagram, @tubarãocs também no Instagram. Através de Tubarão CS, nós trazemos coisas de sustentabilidade na comunidade de Tubarão. E como eu falei, eu sou fotógrafo e videomaker, então minha arte, se vocês quiserem ver, meu Instagram é @pivete do mato, tudo junto. E lá eu trago um pouquinho da minha arte, da minha fotografia, de visão de pessoas que são próximas a mim, pessoas aqui do subúrbio. Então é isso, eu queria muito agradecer pelo convite, Renata, queria agradecer por dar esse espaço para a gente falar um pouco sobre o que a gente faz. E é isso, gratidão. Valeu, Muito... Luiz! Sim, eu que fico muito honrada e emocionada com a presença de vocês. Eu tinha anotado aqui as redes sociais, só faltou você dizer de natureza. @mãe_natureza underline de novo, não é isso? 2 underline seguido, 2. Pronto. Ficou perfeito. Mas muito agradecida, muito emocionada. Vocês são de fato necessários. Luiz, muito obrigada por sempre estar aqui conosco. O Luiz é um grande parceiro também. Para as empresas, para as pessoas, para os diálogos que quiserem ser acessíveis, né, em Libras, também façam contato com a gente, que a gente passa o contato de Luiz. Depois ele pode falar aqui também, a gente deixa na descrição os contatos de Luiz, e vamos nos fortalecer sempre. Natureza também vai fazer um trabalho agora lindíssimo em maio, né, de samba de roda, que é importante também. Acompanhe as redes sociais, como sempre, nos tocando e transformando de uma maneira linda e brilhante. Eu sou muito honrada de ter você na minha vida também. Você e todos os presentes, né, que a Pontos me trouxe. Você chegou antes da Pontos, e seguimos juntas na Pontos em todos esses sonhos, e teremos em breve em Tubarão também. E, Paulinho, sou muito grata de ter acompanhado aí a sua adolescência, de ter visto o homem lindíssimo que você se tornou, essa pessoa maravilhosa, que ó, disfarça muito bem se está nervoso, viu? E falou coisas muito importantes que muitas pessoas precisam ouvir. Então, acessem as nossas redes, entrem no site da Pontos Diversos e vamos juntos aí, assim como Natureza e Pólen, promover transformações necessárias para esse nosso mundo. Muito obrigada e até a nossa próxima entrevista. Um grande abraço a todas e todos. Até a próxima.